Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista aqui com vocês, trazendo mais uma lição bíblica da nossa querida EBD, nossa querida Escola Dominical das Assembleias de Deus Alcançando Nações. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa like, ativa esse sininho para os irmãos estar recebendo aí em primeira mão, assim que a gente postar aqui um tutorial. Amém? Vamos lá, a gente está no terceiro trimestre do ano 2020 estudando a lição bíblica que fala dos princípios divinos em tempos de crise. Eu vou deixar aqui na lateral para os irmãos estar acompanhando. Hoje nós vamos falar especificamente da lição de número 8 e a gente vai falar sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. O tema dessa lição ela fala sobre a união, tá? Um conflito que houve ali após eles terem retornado da Babilônia e esse conflito de classes sociais que a gente fechou daqui, como ele foi solucionado através de Neemias. Isso é muito importante, a questão da união entre os irmãos. E a gente vai falar sobre o que houve naquela época lá, quando eles voltaram da Babilônia para Jerusalém, na época de Neemias, e como isso se atravessa os séculos, o milênio, né? E chego até nós, igreja, nos dias atuais, o quanto essas lições lá atrás são muito importantes para os nossos dias atuais. Amém, irmãos? Eu vou deixar na lateral aqui com os irmãos rolando, né, essa lição bíblica, amém? E os irmãos vão poder estar acompanhando em primeira mão. Vamos começar com o texto áureo. Diz assim: ó quão bom e quão suável é que os irmãos vivem em união. Isso a gente vai ver lá em Salmos 133 e o verso 1. A verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja e um testemunho diante do mundo. E um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe está lá em Neemias capítulo 5, a gente vai ler o verso 1, depois está um salto para o verso 6 até o verso 12 e vou fazer aqui a leitura com os irmãos. Verso 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Olha que o clamor está sendo feito contra os judeus, seus irmãos. E vamos para o verso número 6. Ouvindo eu, aqui Neemias falando, pois o seu clamor a essas palavras, muito me enfadei. O verso 7. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. O verso 8 diz: e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderei vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. O verso de número 9, disse-lhe mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos e nossos inimigos? Verso 10, também eu, meus irmãos e meus moços, a juros, lhe tenho dado dinheiro e trigo. Deixo-nos esses ganhos. O verso 11, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, as suas olivas, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, e vós exigis deles. E o verso de número 12, então disseram: restituí-los-emos e nada procuraremos dele, fazemos assim como dizem. Então chamei o sacerdote e fiz jurar que fazia conforme essas palavras. Irmãos, o objetivo geral dessa lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos antes de rolar mais essa leitura para baixo, ok? A união, irmãos, ela é indispensável em qualquer negócio do mundo, ok? Seja no time de futebol, seja em um coral, no conjunto, seja numa campanha, seja na sua empresa, seja num grupo de estudo, seja dentro da sua casa. A união já versa o ditado que diz que a união faz a força, e isso é uma verdade.
ninguém é forte sozinho. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele teve 12 principais discípulos. E desses 12 principais discípulos, irmãos, Jesus também teve 70 discípulos. Entre os 70 teve os 12. Então o próprio Jesus, ele quando veio ao mundo, nos ensinou que a união, né, o conjunto, você tá entre pessoas, conviver entre pessoas, faz a diferença, certo? E é necessário, nesse convívio entre pessoas, se faz necessário essa união, a organização e a união, porque não adianta você ter organização se você não tem união. Então é indispensável a união, tanto para o crescimento como para a sustentabilidade de qualquer negócio. Não é só a obra de Deus, isso envolve trabalho, isso envolve o meio secular, isso envolve o meio religioso, isso envolve também a tua família, a tua casa. Então a união, ela é muito indispensável e é o que a gente vai estudar aqui agora. São 3 pontos aqui a ser explicados, um objetivo específico, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja, serve de referência para os dias atuais. E em segundo, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E terceiro ponto, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em seu propósito. Amém? O ponto central dessa lição: Cristo derrubou os muros de separação que haviam entre gentios e judeus e tornando-os uma verdadeira família de Deus. Hoje todos somos um. É como Jesus falou: se vós verdadeiramente amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. E isso sim é o que Jesus pregou. As próprias epístolas, né, do apóstolo, né, que teve o título de apóstolo do amor, como João, fala constantemente sobre que devemos amarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, que isso se faz necessário para que possamos alcançar um dia a tão gloriosa coroa da justiça no arrebatamento da igreja em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o resumo dessa lição está na introdução, que diz assim: veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. O tópico 1 fala a união caracterizada aos judeus libertos do cativeiro. Vamos para o ponto 1. Qual era a base dessa união, irmãos? A gente tem A e B aqui. Então vamos para o A. Todos eram o mesmo povo, todos confessavam a sua fé, né, no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado, o culto a Deus restaurado conforme os ritos das leis. Então todos participaram disso. Isso era o primeiro ponto, né, a ser pensado nessa questão da união. O segundo ponto: todos haviam experimentado o despertamento que haviam iniciado pelo rei Sírio, né? Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, além do culto, além da restauração do templo, além da restauração do muro, todos eles, irmãos, experimentaram esse despertamento lá do rei Sírio, quando eles saíram da Babilônia de volta para Jerusalém. Então, eles tinham algo em comum, além de ser irmãos de sangue, da mesma família, eram judeus, eram irmãos de sangue. Então esses são 2 pontos aqui a ser contado, né, que fala sobre essa base dessa união entre eles. O segundo ponto diz assim, ó: essa união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Irmãos, se eles experimentaram essa experiência, hoje nós experimentamos essa experiência através do novo nascimento em Cristo Jesus. Todos nós passamos pelo novo nascimento. Se lhe é necessário vos nascer de novo, Jesus disse para isso para Nicodemos. Então todos nós passamos pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus. Então todos nós, apesar da etnia, apesar da cor, apesar de diferentes raças, povos, línguas e nações, todos professamos a mesma fé e todos caminhamos para uma única cidade que é a Jerusalém celestial e professamos o mesmo Deus. Então nós, em Cristo Jesus, temos o mesmo sangue. Somos irmãos em Cristo Jesus. E como diz o ponto central dessa lição,
Cristo derrubou esse muro de separação. Hoje todos nós verdadeiramente somos uma família em Deus. Amém? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Essa questão da união, desse ponto aqui que eu quero falar para os irmãos. Irmãos, quando Jesus ele fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, da luz, Jesus estava fazendo uma revelação para os tempos atuais, até naquela época. Irmãos, quando você, não falando aqui de religião ou saindo fora do ponto do tema dessa lição, mas você nunca vê um espírita falando de um outro espírita. Você nunca vê um macumbeiro falando do macumbeiro. Você nunca vê um católico, um padre falando mal de um outro padre, a não ser que seja cunho político, mas eu estou falando do normal, você nunca vê. Escândalo na igreja católica tem, eles abafam e ficam para eles, certo? Escândalo no meio do espiritismo tem, eles abafam e ficam para eles. Mas no meio do povo que caminha para o céu, que serve a Deus, o povo de Deus, irmãos, a gente nunca, nos dias atuais, encontra tanto problema, tanta contenda, tanta discussão entre os irmãos. Inclusive, para vocês terem ideia, você não tem um site falando o fuxico do espiritismo.com, o fuxico do catolicismo.com, mas você tem um fuxico gospel. Irmãos, é um canal no YouTube que tem quase 230 mil inscritos. E lá é só fofoca do meio do povo de Deus, é só fofoca, é só intriga, é quem falou mal de quem, o fulano pregou, o outro não gostou. É só isso que ali traz. Então, irmãos, infelizmente, essa união, ela tem que ser restaurada nos nossos dias atuais. Porque todos nós somos um em Cristo. Não importa a denominação, não importa se você é da Assembleia, se você é da Batista, se você é da Quadrangular ou de uma outra religião. Se você crê no único e suficiente Filho de Deus, então você é meu irmão em Cristo. Nós estamos caminhando juntos para o céu. Então o que devemos fazer, irmãos, é evitar o escândalo entre irmãos. O que hoje, gente, parece que virou profissão de muitos, certo? E o que eu falo aqui para os irmãos é um alerta para dentro da nossa igreja. Nós não podemos sair do foco da união nossa em Cristo Jesus. Nós não podemos sair do foco. Não podemos deixar que pequenas raposinhas, faça, como é que eu posso dizer, um espalhamento dentro do arraial. Não podemos deixar. Amém, irmãos? Vamos mais à frente no desenrolar dessa lição, que os irmãos vão entender e eu vou esmiuçando com os irmãos lá na frente. Então, em Cristo somos um. É o que fala esse texto aqui, reunir-se com. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então, ela se torna uma antessala do céu, a igreja, Consideramos algumas bênçãos decorrentes. Ponto A, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à fé. Isso é fato. Mas quando a gente chega na igreja, a gente quer buscar abrigo entre os irmãos. E muitas vezes, na própria casa de Deus, a gente tem uma desunião entre os irmãos por coisas vãs, por coisas fúteis. Isso não é bom, isso não é saudável. Isso não é bom para ninguém. Às vezes você já vem atribulado lá fora do mundo, devido a você estar rodeado de pessoas que não processam a mesma fé. Você chega na igreja, o conflito está pior do que fora. Por isso que nós devemos vigiar, e essa lição lá traz para a gente um enorme ensinamento. E o que a gente vai aprender aqui agora. Aí um outro ponto a ser trazido aqui, na igreja, levamos as cargas um dos outros. Só que existem cargas que cada um tem que levar. Mas existem cargas que você tem que compartilhar. E o anjo da igreja, que é o nosso pastor, está ali para isso, para a gente compartilhar, a gente levar o pastor algum problema, um ponto que o pastor possa nos orientar. Então, a igreja, irmãos, funciona como uma família. E família funciona para um ajudar o outro. Amém? Ponto C, a união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é fácil arrematada, mas ela no meio do rebanho é protegida.
O ponto D, uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado. Pela união, o mundo conhecereis também os verdadeiros discípulos. Está lá em João 13:35. Irmãos, é através da união entre os irmãos que nós mostramos para o mundo que nós somos povos diferentes, somos unidos, uma família em Cristo Jesus. Terceiro ponto, a união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união é também um segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que há em mim, que em mim desces, para que seja um. João 17:22. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Irmãos, que possamos sermos um em Cristo Jesus, e que possamos ter essa visão de igreja, em que um ajuda o outro. Porque, como diz o pregador Eclesiastes, esse cordão, essa união, não é fácil ser partida. Mas ela pode ser partida se os próprios irmãos em Cristo Jesus derem brecha para que essa união seja partida. Então a síntese do tópico 1 diz: o ministério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Vamos para o tópico do número 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Então qual era a ameaça? O que se tratava essa ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social, financeiramente. A vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar emprestado, não só para sustento, como também para pagar impostos do próprio governo. Então tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobraram juros altíssimos, juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar o empréstimo tomado pelos irmãos mais ricos, eles executavam as dívidas. E muitas vezes tomava casa, as terras e até mesmo os filhos e as filhas, dos devedores. Iam para a casa deles como escravas. Isso foi causa de grande temor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, ao qual ficou muito enfadado. Ponto 2. Como explicar essa grande injustiça? Aí aqui a gente vai para o ponto para explicar essa grande injustiça. Mas antes eu queria fazer um resumo com os irmãos, desse primeiro trecho que a gente leu aqui do ponto 1, do tópico 2. Vamos lá. Olha só, irmãos, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Irmãos, Neemias, até o próprio Neemias, quando a gente fez a leitura bíblica em classe, ele emprestava dinheiro. Porém, ele emprestava juros e não com usura. E o mesmo deixou para lá, o juiz só deixa para lá, desde que você faça um acordo aqui comigo, de vocês também deixarem para lá, o que vocês tomaram dos seus irmãos como usura. O que aconteceu ali especificamente foi o seguinte, quando eles voltaram da Babilônia, o próprio rei Ciro ordenou que aonde ele estivesse, os povos da região dessem a eles mantimento, ouro, prata e desse o que tivesse lá para ajudar na construção do templo. Alguns judeus voltaram ricos, voltaram com muitas posses. Outros voltaram sem nenhuma posse. A gente sabe que em todos os meios da sociedade comum existem pessoas financeiramente bem-sucedidas e existem pessoas financeiramente mal-sucedidas. Porém, irmãos, a questão aqui não é você ser financeiramente bem-sucedido ou você ser financeiramente mal-sucedido. A questão aqui é o caráter. Porque essas pessoas, usurentas, como a Bíblia aqui está tentando descrever, elas se aproveitaram da desgraça dos próprios irmãos
para tentar arrancar aquilo que os irmãos não tinham, para tentar, como é que eu posso dizer, usufruir, né, de forma absurda daquilo que os irmãos ali já estavam padecendo necessidade. Então o que acontece? Quando eles iam cobrar dívidas e quando os irmãos não conseguiam pagar, eles executavam ali, tomando casa, tomava propriedade. Quando não tinha nem casa nem propriedade, ele levava os filhos como escravos. Então essa era a situação que estava acontecendo ali. Então como é que se explica isso? Aí nesse ponto aqui da lição fala, em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor ali dos mais ricos para com os pobres. Ali, dessa forma, os mais ricos pecavam contra os irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. O que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegavam a cobrar juros com usura. E coisa proibida pela própria lei de Israel. Você vai ver isso em Levíticos capítulo 22, versículo 36. E Êxodo capítulo 22, 25. O assunto é muito sério, gente. Porque a Bíblia diz, quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Está em 1 Coríntios 8 e 12. Mas a situação lá não era tão em si a questão da classe social. Era a usura, meu irmão. Era a falta de amor. Que é muitas das vezes o que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que a Bíblia fala sobre o amor, sobre a caridade. Tem muitos irmãos que deixaram o amor e a caridade do lado e só visa mais o ponto material da coisa, mas esquece que o nosso dever, enquanto nós estivermos aqui na terra, como cristãos, é nós ajudarmos uns aos outros, porque Jesus disse que naquele dia Ele dirá os da direita, vinde bendito de meus pais, meu Pai, para um reino que eu vos tenho preparado, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e não me vestiste, tive preso e me visitaste. Aí eles responderam, Jesus, Senhor, quando nós fizemos isso a ti? Jesus disse, quando a um pequenininho meu desse vocês fizeram, foram a mim que vocês fizeram, e não a ele. Então, irmãos, que possamos olhar, que essa lição traga pra gente um sentido, né, de ajudarmos o próximo, de nós sermos mais caridosos uns e ajudadores uns com os outros. Amém? O B, a atitude dos ricos era expressamente de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos à custa da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhe importava o choro dos seus irmãos, está lá em Neemias 5:1. A opressão faz endoidecer até o sábio. Então a síntese do tópico 2 é assim, ó, a injustiça social era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os pobres. O tópico número 3 diz, Neemias solucionou o problema. Agora a gente vai ver como Neemias tratou essa situação. A situação, ela existia, a situação ela era evidente, e agora como era que Neemias, ele, de forma sábia, ele tratou a situação. Vamos lá? Tópico 1. Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias capítulo 5, verso 8. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-os, vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Ponto 2. Neemias faz uma proposta conciliadora. Deixamos este ganho, restituí-lhes hoje, Neemias 5, 10 e 11, e Neemias incluiu na proposta ele e seus auxiliares que haviam emprestado a juros, note bem, a juros, mas não usura. E Neemias estava disposto a não receber esses juros, lá em Neemias capítulo 5 e 10 a gente já comentou isso. O ponto 3 diz assim, a proposta de Neemias foi acatada e restituir-lhes-emos e nada procuraremos dele. Faremos assim, como diz lá, está lá em Neemias 5:12, a gente acabou de ler na leitura bíblica em classe, e Neemias faz com que jurassem diante dos sacerdotes para que isso se confirmasse, eles não pudessem voltar atrás. Amém? Síntese do tópico 3, a convocação de Neemias para a conciliação.
Olha a sabedoria de Neemias. Ele chamou para uma reunião, ele tratou do assunto, fez a proposta e a proposta foi acatada. Aí o que ele fez de forma sábia? Chamou o sacerdote, que era a figura mais importante entre os judeus da época, como prova, né, como mediadores, como juízes ali, para testificar que isso seria de fato cumprido. Olha a sabedoria desse homem. O ponto 4 diz assim: a paz voltou a reinar entre os judeus. Irmãos, antes de eu entrar nesse tópico, eu gostaria de fazer mais um comentário aqui. Neemias, ele não simplesmente escutou um lado, ele também foi dar ênfase a escutar o outro lado. Porém, como ele sabia que era uma realidade o que ele tinha escutado, era um fato, Neemias procurou a melhor forma de fazer uma proposta, uma conciliação. Ele não chegou simplesmente querendo expurgar, né, expulsar esses irmãos judeus, porque eram irmãos também, eram judeus também, ele não podia fazer isso. Mas ele criou a melhor situação, a melhor proposta, e a melhor estratégia para tentar unir e fazer com que esse problema fosse sanado. Então, Neemias usou de muita sabedoria nesse ponto. Isso traz para mim, para você que é líder, se você é dirigente do departamento, dirigente, né, de algum conjunto, você está à frente de alguma obra, seja na igreja, né, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Gente, muitas vezes nós temos que usar de estratégia para tentarmos conciliar quando há um conflito no nosso meio. E uma das estratégias é escutar os dois lados. Você tem o dever de escutar um lado, mas você tem o dever de escutar o outro. Você não pode escutar apenas um único lado. Ah, Renato, mas quem me contou foi a fulana e ela é muito minha amiga de muitos anos. Mas a sua amiga, ou seu amigo, ou seu esposo, ou sua esposa, ou seu parceiro, ou sua parceira, são humanos e também erram. Amém? Se você está do lado de alguém, de uma pessoa que segue você, e essa pessoa te segue por 10 anos, sei lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ela nunca discordou de você, então, cara, essa pessoa não é o seu amigo, ela é um bajulador. E tome muito cuidado com bajuladores, porque bajuladores são aproveitadores. A intenção dessas pessoas é se se promover. Então elas derrubam, né, outras pessoas por falta de amor, como a gente viu aqui na lição, no tópico acima. Ó, como explicar essa tão grande injustiça, em primeiro lugar, a falta de amor. Derrubam, isso aí não é só para eles lá não, isso também se traduz nos nossos dias atuais. Então elas derrubam, elas inventam, elas levantam falso testemunho, tudo para auto-promover. Lembra da passagem de Daniel, de Dario, em que os caras, os conselheiros fizeram eles assinar um decreto para que em 30 dias ninguém adorasse um outro Deus que não fizesse referência ao rei Dario? E o rei Dario era amigo íntimo de Daniel. Se aqueles bajuladores, conselheiros ali, eles dissessem, olha, faz um decreto para que ninguém adore, porque Daniel só vive adorando outro Deus, e para que Daniel pare, eu tenho certeza que o rei Dario não teria assinado aquilo ali, porque a Bíblia diz que Dario era amigo de Daniel, e Dario amava Daniel. Mas Dario, irmão, na sua usura, né, na sua ambição, né, que no seu ego humano, ele atentou aqueles bajuladores ali e assinou o decreto para que ninguém reverenciasse nenhum outro Deus a não ser ele. E Daniel não reverenciou e terminou indo para a cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Dario se entristeceu profundamente do seu coração, lançou a coroa no chão, tentou a madrugada inteira livrar Daniel, mas os bajuladores ficaram ali o tempo todo tentando prejudicar Daniel. Mas o nosso Deus foi lá, livrou Daniel da cova do leão e inverteu o quadro. Então, irmãos, muito, muito cuidado com bajuladores. Amém? Vamos para o tópico de número 4. Diz assim: a paz voltou a reinar entre os judeus. Tópico 1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Foi o que Neemias fez. O problema existiu e ele procurou tratar logo o problema. Então, quando um líder do povo foi ignorado,
desinteressado ou negligenciado, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humanidade, imparcialidade e com sabedoria. Olha os pontos aqui, ó. O problema tem que ser enfrentado com humildade, com imparcialidade, ou seja, tem que escutar os dois lados, certo? E com sabedoria. É como eu falei, imparcialidade. Ah, mas a fulana é meu amigo de 10 anos, eu confio nele. Mas ele é humano, ele erra. Então você tem por obrigação, se você está à frente de algum conjunto, algum negócio, escutar os dois lados. Você não pode escutar um lado só. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para o que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isso Deus quer abençoar seus servos conforme a obra de suas mãos. Ponto 2 diz, problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores, já dizia a palavra de Deus lá em Mateus 5:9, Jesus aqui no Monte da Bem-aventurança fala isso. Então, ponto A desunião representa uma obra da carne, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Ponto B, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa preciosa à igreja, andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Ponto C, finalmente devemos cultivar nosso testemunho dentro do mundo, a união entre os crentes e o selo da estabilidade espiritual, a paz da igreja. Síntese do tópico 4, a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus possa encravar essas palavras, essa lição maravilhosa de hoje nas tábuas do nosso coração, que a nossa mente, o nosso coração esteja pautado na misericórdia dos nossos irmãos, na união, e que possamos considerarmos uns aos outros assim como Jesus tem nos considerado. E que possamos, na humildade, considerarmos uns aos outros superior a nós mesmos. E que, irmãos, que a união e a paz do Espírito Santo esteja enraizada nas nossas vidas, seja em qualquer área da nossa vida. Muito obrigado por os irmãos estar aqui presentes nessa escola bíblica dominical. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ative esse sininho, né? Clica para dar essa curtida, que é muito importante. Os irmãos estão fazendo isso pra gente. E eu quero lhe agradecer muito, que as bênçãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos irmãos. Muito obrigado e até a próxima lição. Amém.